Conhecido como meu pai. Então eu vou desligar aqui o microfone. E aí... Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Então, ele está com a palavra. Bom dia a todos. Todos estão me escutando? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, da mocidade aí, para falar um pouquinho nessa manhã, né? São, vamos dizer, situações muito atípicas que a gente está vivendo, né? Mas nós não podemos perder a oportunidade, né, e deixar de aprender um pouco sobre a palavra de Deus. O assunto que me foi colocado para meditar hoje, o tema é santidade no Senhor, né? Ou santidade ao Senhor, vamos dizer assim, né? E é um tema muito importante, né? Quando o Ian me mandou o WhatsApp sobre o tema, né? Ele colocou mais algumas coisas ali, né? Talvez explorar um pouquinho a visão de reformadores ou de pastores antigos, né, ou dos puritanos, sobre a visão que eles tinham desse tema, né? E é nesse sentido mesmo que a gente vai falar um pouquinho hoje de manhã, tá? Quando a gente fala em santidade, né, então a gente tem várias publicações, vários livros escritos sobre esse tema, esse assunto, né? O som está bom? Vocês estão podendo me escutar? Tá ok. Então tá bom. E existe uma publicação clássica sobre santidade, né? Essa publicação, esse livro aqui, ó, do pastor John Charles Ryle. Os americanos que gostam dessa pronúncia, né? Ryle. E é interessante que no livro, na capa do livro, já tem uma reflexão, né? Santidade, ok. Mas sem a qual ninguém verá o Senhor. Como eu falei, é um clássico, né? Esse livro aqui tem quase 150 anos, evidentemente não o livro em si, esse que eu estou na mão, né? Esse livro foi publicado em 1879, né? E ele demorou mais de 110 anos para ser traduzido para o português, né? A primeira impressão dele foi em, como eu falei, 1879, né? Estamos falando do século XIX ainda, né? E a primeira versão em português, incompleta ainda, foi em 1987. Ou seja, 112 anos depois da sua publicação. Mas quem foi essa pessoa que fez esse livro, né? Que publicou esse livro, né? Que escreveu esse livro? Então, o pastor, ou melhor, o bispo Ryle, né? Por que bispo? Ele era um ministro evangélico anglicano, né? Ele nasceu na Inglaterra, morreu na Inglaterra, pastoreou, o ministério dele durou aproximadamente 40 anos, e ele morreu em 1900, ou seja, né? Quando começou o século XX ali, ele faleceu, né? Ele faleceu aos 83 anos. Nos chama a atenção sobre esse bispo, né, o Ryle, que ele foi o primeiro bispo de Liverpool, né? E ele era uma pessoa de tão boa reputação entre os cristãos e entre as sociedades que o primeiro-ministro da Inglaterra recomendou a sua nomeação, né? Então ele foi o primeiro bispo de Liverpool. Ah, mas um bispo anglicano? Sim, naquela época ali a igreja anglicana, né, os protestantes ali, né, eram pessoas
muito firmes na palavra de Deus. Hoje, nem tanto, né? Hoje a igreja anglicana tem sido caracterizada pelo seu liberalismo. Mas há 150 anos atrás, era outro contexto, né? É interessante também que nesse livro, né, nessa publicação aqui de 2010, quem faz o prefácio foi o reverendo David Martin Lloyd Jones, né? Muito reconhecido. Então, nesse livro aqui, na verdade, existem 2 prefácios. O primeiro do Dr. Martin Lloyd Jones, doutor, né? Porque além do conhecimento que ele tinha, ele também era médico, né? Além de toda a formação dele, ele também era médico, né? E o segundo prefácio, quem faz ali é o próprio autor. No primeiro prefácio, o Dr. Lloyd Jones, né? Ele fala um pouquinho da importância desse livro, desses escritos, né? Do Dr. Ryle, do Bispo Ryle, né? E é interessante o seguinte, eles não foram contemporâneos. Como eu falei aqui, o Bispo Ryle, ele morreu em 1900 e Lloyd Jones nasceu em 1901, né? Então, mais tarde, quando o Dr. Lloyd Jones teve contato com os escritos dele, né, e quando vieram outras publicações, reimpressões do livro, né, foi que a editora então convidou o Dr. Lloyd Jones numa dessas reimpressões, né, para que então fizesse então um prefácio, né, com toda a sua autoridade. O Bispo Ryle, ele é conhecido também por outras publicações, né? Tem um livro talvez bem conhecido de todos, né? Uma Palavra aos Moços, né? Então ele é autor desse livro. E também A Fé Genuína, entre várias tantas publicações. Então nós vamos usar trechos desse livro, né, para nossa reflexão nessa manhã. Deixa eu só entrar aqui de novo no computador. Muito bem. No capítulo 2 do livro, eu vou dar uma de português. Eu vou para o capítulo 2, depois eu vou voltar e falar do prefácio. Por que eu estou indo para o capítulo 2? Depois eu vou para o final do livro e depois eu volto para o prefácio. Porque é interessante a maneira como eles definem santificação. Tá? E no finalzinho do livro, tem algo muito interessante que o Bispo Ryle fez. No seu livro, ele colocou alguns trechos de mensagem de pastores puritanos. Pastores, por exemplo, como o reverendo Robert Traill, que viveu em 1696. Né? Ou do pastor, aqui, ó, do reverendo Thomas Brooke, de 1662. Né? Os puritanos, como nós falamos, eram pessoas reconhecidas pela sua busca constante à santidade. Né? O que no capítulo 2, então, o Bispo Ryle ele fala? Ele começa dizendo o seguinte, ele cita primeiro os 2 versos da palavra de Deus, o primeiro de João 17:17 e o segundo de 1 Tessalonicenses 4:3. Então, João 17:17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E depois, 1 Tessalonicenses 4:3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Bom, aí ele começa expondo o seguinte, que nos dias de hoje, estamos falando 150 anos atrás, né? Quando ele fala nos dias de hoje, está falando 150 anos atrás, né? Ele diz que muitas pessoas procuram evitar e até mesmo menosprezar o tema santificação.
né? Ou seja, uma pessoa santificada, naquela época já, né? Era vista como até como uma pessoa ali desprezada, né? E é interessante que ele diz o seguinte: esse é um assunto de máxima importância para a nossa alma. Se a Bíblia diz a verdade, ou seja, é certo que a menos que nos santifiquemos não seremos salvos, né? Então tem alguma coisa errada com essas pessoas que não procuram melhorar de vida, melhorar ou crescer espiritualmente, né? Ou errar menos, né? Aí ele diz o seguinte: há 3 coisas que, de acordo com a Bíblia, são absolutamente necessárias para a salvação do homem. Quais são essas 3 coisas? Justificação, regeneração e santificação, né? Então, santificação é sinônimo, né, de salvação, né? Muito bem. Voltando aqui ao reverendo Robert Traill, lá de 1696, falou sobre santificação, né? Aí primeiro ele começa dizendo assim: sentir a santificação é uma tarefa bem mais fácil do que explicá-la. É verdade, né? Explicar é até fácil, mas você sentir a santificação, né? Ou você buscar, já é algo mais difícil, né? Pela natureza humana, né? Aí ele diz assim: a santificação é o mesmo que regeneração, o mesmo que a renovação do homem como um todo, né? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho a diferença entre justificação e santificação, porque em alguns momentos algumas pessoas podem misturar isso, né? Justificação é um ato declaratório de Deus, quando chamou as pessoas, né? Elegeu lá e declarou justo, né? Então ele separou um povo, elegeu um povo aí e declarou justo, né? A santificação é um processo de formação e moldagem da nova criatura. Essa criatura ela precisa ser moldada, né? Ela precisa deixar de se parecer com o velho homem e cada vez mais se parecer com Cristo. Esse é o processo. Essa é a santificação, né? E aí nós vamos falar um pouco mais para frente que a santificação é algo que envolve diretamente um esforço humano, né? Existe muitas vezes um conceito errado que é disseminado, até talvez pela interpretação de alguns trechos, principalmente do Velho Testamento, né, que falam que Deus que nos santifica. Sim, é verdade, né? Deus nos separa. Deus nos separa e diz que somos santos, né? Mas nós temos aí a responsabilidade humana, né? O homem precisa buscar, precisa se esforçar. E nós vamos ver muito bem isso, por exemplo, nas cartas de Paulo, que mais para frente nós vamos abordar, tá? Bom, então o reverendo Robert Traill, lá atrás, puritano, né? Ele falou: é um processo de formação e moldagem da nova criatura. Todos precisam passar por isso, né? Já outro pastor, né? De lá de 1662, esse pastor Thomas Brooks, né? Ele diz o seguinte: é impossível que você seja feliz a menos que seja santo. Se não houver santidade aqui, não haverá felicidade na vida por vir. As Escrituras nos falam sobre 3 pessoas que habitam no céu corporalmente: Enoque, que viveu antes da lei, Elias, que viveu sob o regime da lei, e Jesus Cristo, que viveu sob o Evangelho. Todos eles notáveis por sua santidade, para nos ensinar que, como regra, não há como ir para o céu sem santidade. Então, todos nós precisamos ter a nossa vida moldada, né?
Bom, agora eu vou voltar lá para o prefácio, né? Então, a gente falou um pouquinho, alguma definição de santidade, né? Aquilo que, de fato, o homem, o novo homem, né? Deve sempre buscar, né? E é interessante que no prefácio, o bispo Ryle, ele faz uma breve reflexão a respeito da busca pela santidade. Eu achei bem interessante essa reflexão que ele faz, né? Por quê? A gente sabe que muitas pessoas têm buscado, né, ser pessoas melhores, ser pessoas que têm uma vida mudada, né? Buscado os meios, né? E é interessante do prefácio a reflexão que ele faz sobre algum desses meios, sobre um desses meios que hoje é um dos meios que nós usamos também hoje, né? Ele diz o seguinte, né? Alguns entendem que o ajuntamento de cristãos visando a edificação mútua pode ser um caminho. Evidente, concordo, né? Você ajunta todo mundo ali, né? E é um momento de instrução, né? De comunhão, né? Também onde as pessoas procuram se consagrar ali, né? Só que ele tem algumas ressalvas sobre alguns desses ajuntamentos, né? Talvez a visão de Ryle aqui, por ser ainda pegar um pouquinho dos resquícios ali dos puritanos, então a visão dele é um tanto quanto conservadora, né? Imagina, ele está lá na Inglaterra e aí ele soube que lá nos Estados Unidos, né, as pessoas, os jovens, estavam fazendo acampamentos. Mas acampamento há 150 anos atrás, né? E olha o que ele descreve sobre acampamento, né? Ele diz o seguinte: é fácil reunir multidões para os chamados encontros de vida elevada ou de consagração. Era esse nome que eram dados nos acampamentos lá que os americanos faziam 150 anos atrás. Qualquer um que tenha observado a natureza humana, tenha lido as descrições dos acampamentos americanos e estudado o curioso fenômeno das afeições religiosas, sabe disso. Então, olha como ele começa a descrever os acampamentos. Discursos sensacionais de pregadores estranhos. O que ele chama de pregadores estranhos? A informalidade. Né? Gente, no acampamento, todo mundo está... Há um apelo pela informalidade, descontração, né? E ele ali, preocupado ali com todo um ritual, né? Com toda talvez um pouco mais de formalidade ali, né? Aí que ele coloca pregadores estranhos, ou seja, pregadores que usam muito da informalidade, né? Música alta, já 150 anos atrás, hoje não é diferente, né? Salões quentes, né? Ou seja, muita gente ali, né? Reunido, né? E ali, evidentemente, naquela época não existia aquecimento, era lareiras e tudo mais, né? Então, muita gente ali se confraternizando, né? Barracas lotadas, diferente dos acampamentos de hoje. Né? A única diferença é que, assim, 50 anos atrás, não tinha os alojamentos. As pessoas se reuniam do nome acampamento, né? E levavam as suas barracas ali, né? Ali no local, né? E ali, evidentemente, muita gente não tinha condição, né? E as barracas ali ficavam lotadas, né? E aí ele coloca o seguinte: rostos com impressões e sentimentos semi-religiosos durante vários dias. O que ele quis dizer sobre isso? Né? Ele estava falando do ambiente de muita descontração, né? Então, ele, na visão dele, talvez não era compatível, né? Olha, a pessoa os jovens, os moços estão se reunindo ali, né? Para se consagrar ou para buscar a santidade, só que ao mesmo tempo tem música alta, as barracas são lotadas, é muita informalidade, os pregadores são estranhos, né? Todos informais, né? Então ele entende dessa maneira. Mas tudo bem, a visão dele é a visão lá do século XIX, né? Como eu falei, a formação dele veio numa formação puritana, ele achava um pouco estranho isso, né? Mas o que ele de fato queria dizer, talvez isso foi um sentimento dele, né?
Mas eu queria o ponto-chave que ele fala é o seguinte: todas essas coisas juntas são bem interessantes e parecem benéficas. Mas será que esse benefício é real? Aí ele começa a fazer algumas considerações que, de fato, quando a gente vai ver as considerações, fazem muito sentido, né? Primeiro, tem raízes profundas? É sólido e duradouro? As pessoas que frequentam esse encontro transformam-se em pessoas mais santas, mais humildes, mais altruístas, mais bondosas, mais calmas, mais abnegadas e mais semelhantes a Cristo nos seus lares. É que o pastor falou lá atrás, né? Event Trail, né? As pessoas, de fato, usam esses eventos para moldar o seu caráter, né? Aí ele continua: tornam-se mais contentes com a sua própria condição econômica. Lá 150 anos atrás ele já estava falando isso. A gente acha que as pessoas hoje, né, como a gente vive no mundo capitalista, né, que hoje o consumismo é muito grande, que ninguém está contente com o que tem, sempre quer mais. Mas há 150 anos já tinha esse sentimento já, né? E o mais interessante é o seguinte: quem fala isso, o Bispo Ryle, quem olha um pouco mais a fundo a biografia dele, ele nasceu numa família de banqueiros. A família dele era milionária na Inglaterra. Não sei se vocês já viram aqueles filmes que o pessoal joga cricket, né? Joga polo, né? Com cavalo ali, né? Só bilionário que participa desses clubes. Ele era um atleta que praticava isso daí, né? E ele na sua infância e juventude, ele experimentou de tudo isso. Até que em um determinado momento, as riquezas da família dele evaporaram. E aí ele experimentou os dois extremos: a super riqueza e a extrema pobreza, né? Evidentemente, quando ele escreveu esse livro, quando ele era bispo, né, lá em Liverpool, né, ele tinha uma condição financeira já razoável, né? A família dele já havia conseguido se reerguer, né? Mas como ele foi uma pessoa que, vamos dizer, que passou por esses dois estados, né, extrema riqueza e pobreza, então é uma pessoa que tem autoridade para fazer esse questionamento, né? Ou seja, se nós estamos contentes com a nossa condição econômica, né, estamos livres, né, de desejo impaciente, sempre ter coisas diferente daquilo que Deus já tem nos dado, né? Outra pergunta que ele faz é o seguinte: seus pais, mães, maridos, parentes percebem que eles têm se tornado pessoas mais agradáveis e mais fáceis de lidar? Bom, se você vai para um lugar, né, se você ali recebe a palavra de Deus, se você concorda com tudo aquilo que está falando é bom para você, né, e você não muda de vida, aquilo lá não serviu nada, para nada, né? É justamente isso que ele está perguntando. Aí ele continua, né? Essas pessoas estão, acima de tudo, crescendo no amor, especialmente no amor com aqueles que não concordam com eles em cada pormenor da sua religião. Ele estava vivendo um drama lá, né? Na verdade, era no começo de um drama. O liberalismo estava começando a entrar na igreja anglicana, né? E ele era uma das pessoas que entendiam que o liberalismo deveria ser combatido, mas com amor, explicando para as pessoas, né, de fato, o erro de uma religião liberal, né? Aí ele continua dizendo o seguinte: essas perguntas aí, esses questionamentos que foram colocados, né, merecem ser considerados, né? Aí ele continua dizendo: esses grandes movimentos, né, apesar de aparentemente promoverem, né, a vida espiritual, será que também estão promovendo a religião em casa?
estão incentivando a leitura bíblica, a oração pessoal, a aplicação pessoal das Escrituras e um caminhar diário com Deus, né? A gente sabe que quando são feitos reuniões como essa, né, um acampamento assim, muitas coisas são colocadas ali. As pessoas ali são exortadas. E é interessante que muitas vezes esse compromisso de ser uma pessoa melhor dura uma semana só, né? As pessoas muitas vezes voltam desses locais radiantes, empolgadas, né? Só que algo que não se perpetua, algo que não se sustenta, né? E aí justamente essa exortação aqui do Bispo Ryle, né? Que como uma nova criatura, nós devemos levar mais a sério essas exortações, né? E aí ele continua dizendo o seguinte, né? Sabemos que é bem mais fácil ser cristão em um recinto bíblico em meio às orações, canções, junto com um monte de cristão simpático, né? Muita gente faz muita amizade lá, né? Encontra pessoas que você acaba se relacionando depois, né? Por um bom tempo, né? E ele fala justamente o seguinte, né? No primeiro caso aí, né? Nessa primeira situação, de fato é mais fácil você ser cristão nesse ambiente. Só que não é tão fácil você ser cristão na empresa, na escola, em casa, né? E ele fala que justamente isso, né? Que nesses ambientes aí nós precisamos muito da graça de Deus, né? O que mais que eu queria considerar com os irmãos, né? Aí já entrando um pouquinho nessa questão aí, santificação e justificação, né? Ryle, ele coloca ali a santificação em seu devido lugar, né? E ele coloca como sendo algo tão importante quanto a justificação, né? Mas diz o seguinte: a sã doutrina protestante e evangélica será inútil se não for acompanhada por uma vida santa. É algo vazio. E ele vai além, fala, não é, na verdade, vai ser até pior, vai ser até prejudicial, porque você vai trazer um mau testemunho. A pessoa diz que é crente, né, que faz parte de uma comunidade protestante, né, que busca ali ser uma pessoa melhor, né, só que ela não dá esse testemunho, não traz esse reconhecimento à sociedade, né? Algumas questões que a gente deve considerar sobre isso, né? E é interessante o seguinte: será que é sábio falar de fé como a única coisa necessária e requerida, conforme muitos fazem ou muitos enfatizam atualmente? Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas focam muito na fé, mas deixam de lado aí, em segundo plano, a doutrina da santidade, né? É sábio proclamar de forma tão direta e crua e sem qualificação que a santidade das pessoas convertidas dá-se somente pela fé? E aí já começa a entrar num ponto bem crucial. E sem nenhum esforço pessoal? Bom, eu sou salvo, fui declarado justo, né? Sou santo, a Bíblia fala que eu sou santo, né? Só que a Bíblia fala também de santificação, né? Fala de um processo em que a pessoa tem a sua responsabilidade, né? Evidentemente que a gente sabe que a fé em Cristo é a raiz de toda a santidade. É impossível uma pessoa ser santa se não tiver fé em Cristo, né? Não tem como ter o menor sinal, esboçar o menor sinal de santidade. A pessoa pode ter alguns valores, né? A gente sabe que muitas pessoas não cristãs aí, né? Pessoas têm alguns valores morais ali, né?
mas não se compara, de fato, à santidade que Deus espera do homem, né? Outras questões que nós devemos considerar, né? A vida que vivemos na carne deve ser vivida pela fé no Filho de Deus, ok? Né? Nós vivemos aqui porque Cristo, ele foi homem, ele viveu, né? Ele cumpriu o seu papel ali, né? Se encarnou e nos habilitou a vivermos de maneira semelhante, né? Ele deu o exemplo, ou seja, que Cristo fez nos habilita também a viver essa mesma vida, né? Que a fé purifica o coração, sim, né? Que a fé é a vitória que vence o mundo, né? Que pela fé os antigos obtiveram bom nome ou bom testemunho, né? Então tudo isso aqui são verdades que um crente bem instruído nunca poderia negar, né? Mas as Escrituras nos ensinam que, para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalho tanto quanto a fé. Então, nós vemos que, muitas vezes, nós damos muita ênfase à fé, que é algo que nós recebemos. Acho que parou. Tá funcionando, pai. Voltou? Voltou. Voltou. Né? Então, voltando aqui, né? As Escrituras nos ensinam que, para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer o esforço pessoal e trabalho tanto quanto a fé. Então, muitas vezes, nós enfatizamos muito a fé, que é o que nós recebemos, né? É algo que nós podemos crescer à medida que ouvimos também a palavra de Deus, né? E é isso do Espírito Santo que vai acrescentando aos nossos corações, né? Mas muitas vezes nós não nos esforçamos para ser pessoas melhores, né? E quando eu falo esforçar, Paulo trata isso aqui como uma luta. Não é simples, não, né? O que o Paulo diz? Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, né? Então, esse viver aqui que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aí ele continua dizendo, em várias outras passagens, depois eu vou citar a referência, né? Ele fala, assim corro, assim luto, esmurro o meu próprio corpo. Né? Mais para frente, ele diz, purifiquemos de toda a impureza, esforcemo-nos, pois. Então, o que a gente percebe? Que a santificação é um processo que envolve luta, né? Da carne, da natureza carnal do velho homem, né? Que ele tem que deixar de existir, né? E o novo homem, né? Todos esses trechos que eu citei da palavra de Deus, né? Então são Gálatas 2:20, 1 Coríntios 9:26, 2 Coríntios 7:1, Hebreus 4:11 e Hebreus 12. Né? Então, qual que seria o resumo desse ponto aqui? Né? O crente precisa exercer o esforço pessoal. Lá os puritanos lá atrás já falavam isso. Né? O crente precisa querer isso. E só quem quer isso, quem só almeja isso, é quem de fato é filho de Deus. Né? O filho de Deus, ele quer isso. Ele quer errar menos. Ele quer ferir menos a santidade de Deus. Né? Ele quer ofender menos o seu próximo. Por isso que ele procura sempre crescer, ou ser uma pessoa melhor.
né? Eu queria ler com vocês o capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre santificação. Ele diz o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados nele um coração novo e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é nele destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas nesse processo aí de mudança, né? Enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Né? Quando a gente olha algumas cartas de Paulo, ele se referindo a alguns irmãos, ele chama esses de crianças, de meninos, porque eles não cresceram. Paulo esperava um esforço daqueles irmãos ali. Paulo, quando ele foi caracterizado por ser um missionário, que ele ia lá e pregava a palavra de Deus e depois saía e ia para outra cidade. E o que ele esperava aqueles irmãos é que aqueles irmãos crescessem em conhecimento, crescessem em santidade. E nós vemos em algumas situações a decepção que Paulo tinha por isso não ter ocorrido, né? Esse capítulo 23 da Confissão de Fé, ele tem 3 parágrafos. O segundo parágrafo diz assim: essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nessa vida. Ainda persistem em todas as partes dele, resto da corrupção. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. Né? Então a santificação é no homem todo. Mas ela não vai se completar aqui. A santificação vai se completar só na glória. Lá na glória, quando tivermos novos corpos, novas mentes, né? E aí, então, nós teremos 100% libertos estaremos 100% libertos do pecado. Mas o importante de tudo isso é o seguinte, que quando Cristo fala que nós devemos imitá-lo, é que não há nada nessa vida, nenhuma tentação que seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Né? No ponto 3 ainda da Confissão de Fé, ele diz o seguinte, ele trata como uma guerra, tá? Esse processo, Paulo falou como uma luta, esmurro o corpo, né? Esforço. Já a Confissão de Fé está como uma guerra. E a gente pode tratar como guerra mesmo. Nessa guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do novo homem vence. Ou seja, se a pessoa de fato quiser, se ela buscar mesmo, né, ela vai ter sucesso, vai ter êxito. E assim que os santos, que os separados, crescem na graça, no conhecimento, né, e vão aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. A Bíblia, em parte alguma, ensina que a fé nos santifica, em parte alguma ensina que a fé nos santifica no mesmo sentido e na mesma maneira como nos justifica. A fé justificadora é uma graça. Ela não trabalha. O Ryle trata justamente isso. É o que você recebeu. A justificação você recebeu. Ela não trabalha. Você não tem ação nenhuma ali. Né? Quem trabalha não é o homem, é o Espírito Santo. Né? A fé santificadora é uma graça cuja própria existência consiste em ação, né? Porquanto atua pelo amor e a semelhança de uma mola mestra de um relógio impulsiona totalmente o homem interior. Agora, quem dá corda nessa mola mestra aí, né, para impulsionar o homem anterior e esse homem anterior começar a deixar algumas práticas do velho homem.
né? A fé em Cristo Jesus. Como que a gente aumenta a nossa fé? Lendo as Escrituras, né? Tendo contato cada vez mais com a palavra de Deus, né? Esse então é o mecanismo ali, a energia, né? Para que essa mola mestra aí seja ativada, né? Muito bem, irmãos. Nós temos vários trechos da palavra de Deus que nos incentivam a buscar a santificação, né? Mas são vários textos, né? E talvez agora nós não tenhamos tempo para explorarmos mais isso, né? Mas um ponto que eu gostaria de deixar com vocês, né, para reflexão, né, e também já encerrando, né, é que primeiro nós temos que ter a consciência que nós não somos perfeitos, né? Nós temos que ter a consciência de que nós ainda estamos vivendo em um corpo pecaminoso, né? E os resquícios ainda do velho homem existem, né? Não é porque a pessoa recebeu a Cristo, né? Então virou a chave ali, né? Bom, agora ela é salva. Deus a declarou justa, né? Santa, separada. Muito bem. Mas ó, isso não é um processo estacionário. As pessoas, nós agora precisamos nos amoldar, olhando para quem? Para Cristo. E é interessante que o Dr. Heil dá uma sugestão para os leitores do livro, né? Para aqueles crentes verdadeiros que de fato entendem que devem buscar sempre, né, a santificação, né, ele sugere que começamos a leitura da palavra de Deus por Mateus 5, os versos 1 a 12. O que tem em Mateus 5, versos 1 a 12? Sermão da Montanha, né? Então, ali é um bom parâmetro para a gente pontuar ali a nossa verdadeira santidade. Mateus 5, Jesus está ali falando para os discípulos, né, o que se espera de um verdadeiro cristão, né? E isso eu gostaria de deixar com vocês, né, que depois todos fizessem a leitura desses 12 primeiros versos, desses 12 primeiros versos do capítulo 5 e depois refletissem. E ali, né, olhassem se de fato tem procurado seguir as exortações de Jesus. Basicamente é isso que eu gostaria de falar para vocês nessa manhã, né? Desculpe ter me estendido um pouco aí, né? E eu sugiro para aqueles que gostam de ler, né, que também, tendo curiosidade, né, procurem esse livro, né? Santidade, né? Como eu apresentei no começo, né? É uma leitura muito fácil, né? Muito boa, né? Eu confesso que eu não terminei de ler esse livro. Eu comprei esse livro no Encontro da Fiel, uns 8, 10 anos atrás. E naquela ocasião eu li alguns capítulos, folheei e li alguns capítulos do livro, né? E agora eu comecei a ler o livro agora de maneira mais sistemática, né? Mas é um material muito bom e eu recomendo a todos também que o
façam se assim tiverem oportunidade. Obrigado. Então, a gente queria agradecer por